que você faria se tivesse o poder do Superman? Se você pudesse voar, parar balas com o peito e mover montanhas com as mãos? A maioria de nós imagina a liberdade absoluta, a glória, a ausência total de problemas e de medo. Mas e se eu te dissesse que esse poder absoluto não é um presente? Que ele é, na verdade, o fardo mais pesado que um ser pode carregar? Para entender isso, nós precisamos de um guia improvável. Não um roteirista de quadrinhos, mas um dos filósofos mais rigorosos e importantes de toda a história, Immanuel Kant. Kant nunca escreveu sobre super-heróis, mas ele passou a vida inteira estudando a natureza do poder, da moral e principalmente do dever. E a filosofia dele nos mostra que o verdadeiro fardo do Superman não é a criptonita que pode matá-lo, é o peso esmagador da sua própria consciência moral. E eu admito, essa é uma das ideias mais desafiadoras que eu já encontrei e que mudou completamente a forma como eu vejo o que significa ter poder. Neste vídeo, nós vamos usar as lentes de Kant para desvendar o fardo secreto do poder absoluto. Se você está pronto para uma jornada filosófica realmente profunda, se inscreva no canal. A aula mais desafiadora do nosso canal começa agora. Para entender o fardo de Superman através dos olhos de Kant, precisamos primeiro entender a lei moral que governava o universo do pensamento kantiano. Uma lei que ele considerava absoluta, universal e inflexível. Ele a chamou de o imperativo categórico. Esqueça os detalhes técnicos por um momento. A ideia central, em sua forma mais famosa, é a seguinte: haja apenas de tal forma que a regra da sua ação possa se tornar uma lei universal para todos, sem nenhuma contradição. O que isso significa na prática? Significa que, antes de qualquer decisão, você precisa se fazer uma pergunta brutalmente honesta. A regra que estou seguindo agora, eu gostaria que todo mundo, em todo lugar, para sempre, seguisse essa mesma regra? Pense em furar uma fila. Você pode querer furar a fila agora, mas você gostaria que a regra, fure a fila sempre que for conveniente, se tornasse uma lei universal? Não. Porque se todos furassem a fila, o próprio conceito de fila deixaria de existir e a sua ação faria sentido. Portanto, para Kant, furar a fila é sempre errado. Sem exceções. Para Kant, a lei moral não se importa com seus sentimentos ou com as consequências. Ela se importa apenas com o princípio. Agora, imagine um ser com poder infinito, obrigado por sua própria consciência a submeter cada um dos seus atos a essa lei perfeita e impiedosa. É aqui que o fardo começa a ser forjado. Agora vamos pegar esta lei de ferro, o imperativo categórico, e colocá-la nos ombros do Superman. Nós, com nossa visão limitada, vemos o poder dele e pensamos em liberdade. Mas Kant veria exatamente o oposto, uma prisão. Pense bem, um ser humano normal como eu ou você é limitado. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. As minhas escolhas são naturalmente restritas pela minha falta de poder. E isso, paradoxalmente, me liberta de uma responsabilidade infinita. Mas o Superman pode. Ele ouve todos os gritos de socorro do planeta simultaneamente. Um terremoto na Ásia, um assalto em sua cidade, um navio afundando no oceano. E aqui está a agonia kantiana. Para qual desses lugares ele deve ir? A lei moral exige uma ação que possa se tornar universal. Mas como ele pode criar uma regra universal que diga: salve as vítimas do terremoto, mas não as do navio? É impossível. O poder absoluto não lhe dá mais escolhas boas. Ele lhe dá mais escolhas moralmente angustiantes. Cada decisão de salvar alguém é, ao mesmo tempo, uma decisão consciente de não salvar todos os outros naquele exato momento. Este é o primeiro nível do fardo, a paralisia da escolha perfeita. Mas Kant vai mais fundo. O problema não é apenas o que ele faz, é por que ele faz. E isso nos leva ao coração do fardo, o dever. O dever. Para Immanuel Kant, essa é a palavra mais importante de toda a filosofia moral. E é aqui que o fardo do Superman se torna quase insuportável. Kant faz uma distinção crucial. Uma coisa é agir conforme o dever. Outra coisa, muito diferente e muito mais rara, é agir por dever.
Imagine um comerciante que não engana os seus clientes. Se ele age assim porque tem medo de criar uma má reputação e perder dinheiro, a sua ação é correta. Mas, para Kant, não tem valor moral algum. Mas se ele é honesto simplesmente porque ser honesto é a coisa certa a se fazer, independente das consequências, aí sim, sua ação tem verdadeiro valor moral. O valor de um ato, para Kant, está na intenção pura, não no resultado. Agora, vamos voltar ao Superman. Por que ele salva as pessoas? Se ele salva alguém porque isso o faz se sentir bem, porque ele gosta da adulação da multidão ou porque sente compaixão, para Kant, ele seria apenas mais um ser agindo por inclinação, buscando sua própria satisfação. Um Superman verdadeiramente moral. Um Superman kantiano salva as pessoas por um único motivo, porque é o seu dever. Ponto final. Ele não o faz por amor à humanidade. Ele o faz porque sua razão pura reconhece a lei moral universal de preservar a vida e ele obedece a essa lei, mesmo que isso lhe traga dor, cansaço ou tristeza. Imagine o fardo de ser um herói não por sentimento, mas por um princípio frio e racional. E o fardo do dever se torna ainda mais pesado quando Kant nos apresenta sua regra de ouro, a segunda e talvez mais importante forma de entender a lei moral. Ele diz o seguinte: haja de tal maneira que você use a humanidade, seja na sua pessoa ou na de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como um fim e nunca apenas como um meio. Em outras palavras, você nunca pode usar uma pessoa ou a humanidade inteira como uma simples ferramenta para atingir um objetivo, por mais nobre que este objetivo pareça ser. Cada ser humano é um universo em si mesmo, com um valor infinito e inegociável. Agora, pense na tentação diária e torturante do Superman. Com seu poder, ele poderia acabar com todas as guerras, poderia derrubar todos os ditadores, poderia forçar a humanidade a viver em um estado de paz e prosperidade. Mas a lei moral de Kant o proíbe disso. Fazer isso seria tratar a humanidade como um meio. E esta combinação de um poder infinito com um dever moral absoluto cria o fardo final de um ser como Superman, um profundo e intransponível isolamento. Pense na vida social dele. Para Kant, usar alguém para aliviar a própria solidão ou carência seria tratar essa pessoa como um meio para um fim. Cada amizade, cada relacionamento precisaria ser constantemente examinado sobre a luz fria e impiedosa do imperativo categórico. Além disso, ele vive em um plano de existência que ninguém mais pode verdadeiramente compreender. Quem na Terra pode entender o peso das escolhas que ele enfrenta a cada segundo? Ninguém pode lhe oferecer um conselho real, pois ninguém compartilha de seu poder ou de sua perspectiva única. E o mais doloroso de tudo é o isolamento emocional. Como vimos, para ser perfeitamente moral, suas ações devem vir do dever puro, não da inclinação, não do amor, não da compaixão. Isso o proíbe de se conectar com a humanidade da forma mais fundamental que conhecemos, através do sentimento compartilhado. Ele pode servir à humanidade, mas talvez nunca possa verdadeiramente pertencer a ela. Ele se torna o ser mais poderoso e, ao mesmo tempo, o mais solitário do universo. Um Deus acorrentado não por uma força externa, mas por sua própria perfeição moral. Mas o que essa história trágica de um ser de ficção tem a ver com a nossa vida real e limitada? E assim, a jornada com Kant e o Superman nos revela uma verdade desconfortável e profunda. O que acontece quando se tem poder demais? Você se torna um prisioneiro da sua própria responsabilidade moral. A solução para o fardo do poder não é buscar mais poder, é buscar mais sabedoria. É a decisão consciente de usar sua razão para guiar suas ações, de agir por dever e de tratar cada pessoa como um universo de valor inestimável e nunca como um degrau. E essa busca por uma vida ética e com propósito é o coração do nosso canal. Se esta reflexão profunda te inspirou, temos uma biblioteca de vídeos explorando como outros grandes pensadores podem nos ajudar a viver melhor. Os links para alguns dos nossos guias mais importantes estão
estão na descrição. Portanto, se você está pronto para ser o mestre moral do seu próprio universo, por menor que ele seja, junte-se à nossa comunidade de pensadores. Se inscreva no canal para não perder nenhuma ferramenta para a sua jornada. Lembre-se, o verdadeiro fardo do poder não é o que ele pode fazer ao mundo, mas o que ele exige da sua alma. Fique com Deus e até o próximo vídeo.